Olá, Motolama na área. Lá para o meio da década de 60, o motocross, que ainda nem se chamava de motocross, era conhecido como scramble, se limitava a correr em estrada de terra, às vezes até misturando com asfalto. Os caras estavam praticamente inventando uma forma específica de motociclismo. No início, lá para o começo do século XX, onde nem bem existiam estradas de asfalto, as corridas de moto eram obviamente realizadas na terra. Com o desenvolvimento, as estradas foram se asfaltando e as corridas de moto tenderam a migrar para o asfalto. Mas os gatos pingados preferiram correr na terra. Mas essas corridas, ainda nos anos 60, eram realizadas com motos comuns, ou seja, motos de rua, normal. Mas os japoneses viram nesse mercado, fora de estrada, um grande filão de mercado. Começaram a investir nesse segmento e o trem virou um desenvolvimento separado do que seria hoje conhecido como MotoGP, ou seja, corrida de moto no asfalto. Começaram a investir nesse segmento e o trem começou a evoluir diferente das motos de grande prêmio. Na busca por inovações, querendo andar mais rápido que seus concorrentes, começaram a surgir as evoluções mais estranhas possíveis. E é nesse período que o esporte evolui significativamente. Desde suspensões miraculosas até os caras descobrirem que 2 cilindros empurram melhor que um. Só para lembrar, as motos de cross, atualmente, são caracterizadas por ter apenas um cilindro. E é nesse cenário que o engenheiro da Husqvarna, chamado Ruben Hellmann, fez aquele raciocínio óbvio, que depois que fala, todos pensam, como é que eu não pensei nisso antes? A filosofia era, se um cilindro é bom, imagina 2. Mas isso foi no tempo que não precisava de uma reunião da ONU para resolver as coisas. E nessa onda, alguns outros fabricantes se animaram com a ideia. Hoje vamos falar das crossers de 2 cilindros, que infelizmente duraram pouco tempo. Essa matéria foi sugerida pelo Marcelo Marsiglio. Valeu, brother, ótima ideia. Motolama começando agora. Minha moto venenosa vai passando lá na roça. Olá, sou Arlindão, piloto de rally enduro e nas horas vagas editor do Motolama. Para entender o mundo do motociclismo, temos que conhecer um pouco da história de como que as coisas aconteceram. E para isso existe o Motolama. E para ficar por dentro dos detalhes, verifique se está inscrito, se gostou do vídeo, dê o seu cordial like e compartilhe esse vídeo com todos aqueles que querem ser conhecedores do mundo motociclístico. E para que continuemos a produzir assunto, aproveita e faz uma visita à nossa loja. Lá temos algumas novidades para ajudar nas suas aventuras. E tudo com frete grátis. O link vai estar aqui embaixo na descrição. Dá uma força lá. Valeu! A evolução do motocross não foi uma coisa linear. No afã de fazer motos mais rápidas para vencer a concorrência, muitas ideias foram exploradas. Algumas deram certo, como o monochoque, mas outras deram água. Como as competições, quer seja o motocross, quer seja a Fórmula 1, a filosofia por trás deste desenvolvimento é sempre chegar ao consumidor final. É claro, depois de vencer algumas provas, né? Quando dá certo, por mais estapafúrdio que possa parecer, o trem logo vai para a linha de produção. Como foi o caso dos freios a disco e do monochoque, como já disse antes. Mas quando o trem dá errado, o cara fica logo taxado de maluco e visionário. Meu nome é Neira! Várias inovações revolucionárias foram relegadas por não serem economicamente viáveis, ou ainda por serem simplesmente feias. Um exemplo disso foi a suspensão tipo Ribbi. O cara por trás dessa ideia foi o italiano Valentino Ribbi, que bolou esse sistema em 1977. É claro que foi influenciado pelo sucesso do monochoque da Yamaha, que foi lançado um pouquinho antes. O conceito de Ribbi era uma suspensão com pouca flexibilidade e atrito, e que tivesse uma progressão ajustável e variável. A encrenca parecia bem legal. Tanto foi que o Roger De Coster, que era piloto e chefe de equipe de motocross do time Suzuki, achou o trem tão bom que empurrou goela abaixo da Suzuki. Os caras chegaram a testar esse tipo de suspensão por 2 anos seguidos. O De Coster acreditava tanto nesse tipo de suspensão que no ano seguinte ele foi contratado pela Honda e levou a ideia para lá.
E assim surgiu a RC 125 MT. E essa moto nós vamos falar dela daqui a pouco novamente. Mas esse brinquedo estreou em Suzuka, nas mãos do piloto Kenji Sato, da equipe oficial Honda, e chegou a vencer algumas etapas lá no Japão. Mas o bagulho flopou devido ao grande número de peças, peso excessivo e dificuldade de montar e alinhar. Mas o que queimou mesmo o filme foi o aspecto de que parecia um gafanhoto rezando. Daí foi para o esquecimento eterno dos projetos malfadados. Mas mudando de assunto e falando das coisas que deram certo, lá para os idos de 1966, o engenheiro da Husqvarna teve aquela ideia que eu já falei: se um cilindro é bom, imagina dois. Esse cara era o Ruben Hellman. Sem grandes verbas para pesquisa da fábrica da Husqvarna, ele pegou 2 cilindros de 250, fundiu um cárter para encaixar 2 cilindros lado a lado, emendou 2 verbrequins e pronto, tinha uma moto de cross de 2 cilindros pronta para correr no Mundial de 500. Pela falta de grana, os testes renderam até 1967, ou seja, 2 anos de teste. Até que em 68, a 500 bicilíndrica foi entregue ao piloto Rolf Tiblin e Thorsten Hallmann. E os caras concluíram que, apesar da moto ser um catiço na pista, os 2 cilindros deixavam a moto muito larga. E, infelizmente, a moto nunca entrou em produção. Mas foram produzidos alguns motores e uma única moto foi feita. E essa única moto, nas mãos de Gunnar Nilsson, competiu com ela em vários campeonatos europeus homologados pela FIM e levou quase todos para casa. Ainda mais que a concorrência eram as pesadas 4 tempos inglesas que não davam nem para o cheiro. Terminada a temporada na Europa, o importador americano solicitou a moto para disputar o Barra 1000. Para quem não conhece o Barra 1000, é um evento disputado na Península de Barra, no México, desde 1967. Inclusive, o evento merece até um episódio próprio sobre isso. Me aguardem. O Barra 1000, que são 1000 milhas, tem 1.300 km e vai de Tijuana, na divisa com os Estados Unidos, até La Paz, no sul da península, num tiro único. O evento dura mais de 24 horas de gás dentro, e o caminho vai passando por desertos, serras, cactos de 4 metros de altura, e é uma paisagem surreal. Mas voltando a falar da moto, a Husqvarna trouxe o piloto Gunnar Nilsson, que já tinha feito bonito nos campeonatos na Europa, para tocar o brinquedo no Barra 1000. A moto foi tão rápida que ganhou abrindo mais de 20 minutos para o segundo colocado. E olha que ela ainda parou 30 minutos para consertar algum bagulho lá que quebrou. A moto foi tão rápida que correu as 2 provas nos anos seguintes. E depois disso ficou aposentada e foi parar no fundo de galpão por mais de 20 anos. Até que um colecionador holandês foi lá e arrematou o brinquedo. O cara teve o cuidado de restaurar a moto meticulosamente. Lindona ela. Hoje a moto está exposta no Museu do Motocross de Tom White. Externamente, a moto não é muito diferente das outras Husky da época. Mas de frente, ela impressiona pela largura do motor e as 2 descargas saindo do meio do cilindro. Volto a lembrar que foi a única bicilíndrica feita pela Husky nessa época. Na realidade, foram construídos 10 motores desses. Um ficou na moto e os outros foram distribuídos em outras categorias, principalmente motocross com sidecar da Husqvarna. Mas o que importa é que a moto abriu caminho para outras bicilíndricas. Essas motos hoje são raras, e as que deram certo são mais raras ainda. Com o sucesso da Husqvarna, um sujeito chamado John Taylor, lá do interior de Nova York o estado, não a cidade, que nessa época era o importador da ossa para os Estados Unidos, juntou com um cara chamado Eduardo Giró, que é do departamento de engenharia da ossa, e fizeram um projeto semelhante ao da Husky. E seguiram a mesma forma. Pegaram 2 cilindros de 250, fundiram um bloco novo e fizeram o motor. E aí surgiu a Yankee 500Z Twin. A moto seria revolucionária para a época. Foi a primeira moto de produção a ter um freio a disco traseiro. Por que traseiro e não dianteiro? Tinha câmbio de 6 marchas, o que na época era uma novidade, guidão de aço inox, quadro de aço cromo molibdênio super leve, balança traseira de seção oval e um monte de outras inovações. Outra curiosidade
eram os garfos forjados pela fábrica da Smith & Wesson, que fabrica armas. Será que precisava de porte de arma para guiar a moto? Mas apesar do quadro super leve, o peso total da moto era de 156 kg, o que na época era um absurdo. Levando em consideração que aquela rústica que a gente falou agora há pouco tinha 110 kg, a moto era muito pesada. Resultado, produziram apenas 750 motos e fecharam. Mas quem ficou de olho gordo na moto de 2 cilindros foi a Yamaha. Mas os caras queriam fazer uma moto apenas para o mercado americano. Aí pegaram o Ed Scheidler, que na época era chefe do departamento de desenvolvimento e pesquisa da Yamaha USA. O cara pegou um quadro com suspensão monochoque da YZ-125 e juntou com o motor da TA-125, moto de GP, com câmbio de 5 marchas e 2 cilindros. Ele fez os gatilhos necessários para enfiar o motor Twin no quadro da 125. Mas já no primeiro teste deu ruim. Não tinha espaço para filtro de ar, afinal as motos de GP não têm filtro de ar. A alavanca de câmbio ficou muito curta, com os pilotos tendo dificuldade de trocar de marcha. E a relação do câmbio era muito longo, obrigando ele a usar uma coroa enorme. E para complicar a guerra, não tinha kick, a moto só pegava empurrada. A moto gritava altíssimo na reta, mas na saída de curva, haja embreagem. E com esses problemas todos, a moto foi abandonada. Mas a ideia não morria aí. No ano seguinte, um tal de Frank Kelvin pegou um quadro da CR-125 da Honda e pegou aquele mesmo motor da TA-125 de GP e enfiou no quadro. Inscreveu a moto numa prova de cross lá em Irwindale com o piloto Mike Bell. E o problema era o mesmo. As saídas de curva eram complicadas, mas nas retas a moto gritava que nem gente grande. Mas no meio de um salto quebrou uma biela, o motor travou, o cara ejetou por cima do guidão e abandonaram a moto. A moto foi guardada num galpão e nunca mais ouviram falar dela. Mas nem tudo foi tristeza. Em 1978, um engenheiro chamado Jan Witteveen assumiu o departamento de engenharia da Gilera. Eu nunca sei se é Gilera ou Gilera. Independente da pronúncia, o Witteveen, que também não é fácil de falar, ficou famoso pela Gilera 125 bicilíndrica. Mais uma vez, os 2 cilindros faziam toda a diferença em alta, mas em baixa faltava torque. A 125 produzia inacreditáveis 35 HP a 13.000 RPM. A moto dava novo sentido para a palavra gritar, mas era frágil. O trem era tão arisco que o piloto italiano Franco Perfini, após a primeira bateria do GP da Holanda, declarou que a moto era perfeita para uma bateria. O estresse com a equipe foi tão grande que o Perfini se irritou e mandou o chefe de equipe ir lá andar com a moto se ele conseguisse. Mas no ano seguinte, em 81, eles conseguiram acertar exatamente quando a FIM, Federação Internacional de Motociclismo, proibiu crosser de 2 cilindros. Escuta só o apito da criança. Repare que pela falta de baixa e para poupar a embreagem da velhinha, eles empurram ela para sair. Mas o ronco é cativante. Mas o assunto bicilíndrico ainda não estava morto. Ainda em 1980, a Honda tenta a sorte com a sua RC-125MT, que eu já falei mais cedo nela, aquela da suspensão de gafanhoto. A Honda, com uma boa verba para pesquisa, criou um belo motor. Só que o motor da Honda era em V para ficar mais estreito e não cair nos problemas que os outros tiveram com a largura do bloco. O projeto era lindo. A moto chegou a estrear na mão do piloto Kenji Sato. Mas logo veio a FIM para jogar água na fervura dos caras, proibindo os motores de 2 cilindros no motocross. Com a proibição, a RC-125MT recebeu um motor de 1 cilindro, mas o gafanhoto não deu certo e o projeto foi abandonado. E quando todos acreditavam que a ideia tinha sido enterrada e abandonada, em 2009 vem a Aprilia e lança a MXV 450, com 2 cilindros em V, injeção de combustível e 4 tempos. E a injeção de combustível podia ser configurada para os 2 cilindros explodirem ao mesmo tempo. A moto chegou a correr em 2010.
que não entendi foi o regulamento da FIM, que proibia motocross de 2 tempos lá em 80, e em 2009 os caras conseguem correr com uma moto de 2 cilindros. Vai entender. Mas enfim, as bicilíndricas têm uma pusta disposição em alta, mas o problema delas é em baixa. E também, como a maioria dos caras montaram os 2 cilindros lado a lado, o bloco do motor ficava muito largo, dificultando o funcionamento geral de peças como o pedal de marchas, o pedal de kick e outros detalhes. Olha só a gambiarra para funcionar o pedal de marchas da Aguilera. Mas o pior mesmo era a Yamaha, que nem tinha pedal de kick, só pegava empurrada. É claro que uma bicilíndrica favorece a alta rotação, mas numa 125, que já é fraquinha em baixa rotação, o trem fica pior ainda, tendo que inclusive empurrar para não sacrificar a embreagem. Uma pena, seriam motos divertidas de andar. Então é isso, um abraço, até semana que vem, fui! Minha moto